A paz do Senhor Jesus para todos os amigos e irmãos em Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Mais uma madrugada na presença de Deus, não são exatamente 00:13. Agradecemos ao Senhor por mais uma madrugada na sua presença, de oração, de jejum e leitura da sua santa palavra, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 99. O título diz assim, Deus o Rei poderoso, né? Deus o Rei poderoso. O nosso Deus, o Deus a quem nós cremos, né? Deus da sua santa palavra, a Bíblia Sagrada. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do universo, Deus da humanidade, Deus criador dos céus, da terra, do mar e tudo que nele há. Tudo foi o Senhor, nosso Deus, que criou. A sua santa palavra nos ensina, o versículo 1 do Salmo 99 diz assim: O Senhor Deus é rei e os povos tremem. Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos os louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito, né? O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça, tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo que houvesse julgamentos justos e honestos. Louve o Senhor nosso Deus, se ajoelhe diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus, e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas, e eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele tinha dado. O Senhor nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados, né? Deus, ele perdoa, ele é amor, né? Ele é misericordioso, ele é longânimo, né? A sua palavra diz que sua ira dura por um pouco de tempo, mas o seu amor dura para sempre. Então, Deus, ele dá muitas oportunidades, né, ao ser humano, para que ele se arrependa da sua vida perversa, má, se arrependa dos seus pecados, né? E passe a ter uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Porém, muitos não querem, né? Rejeitam, abandonam a sua fé, abandonam a sua obediência a Deus. E com certeza essas pessoas também colherão aquilo que plantarem, né? Se eles estão plantando na maldade, no pecado, também eles vão colher sobre a vida deles as maldades que eles mesmos estão plantando. Mas se eles se arrependerem, né? Abandonarem a vida errada, o pecado, a maldade, e pedirem perdão a Deus no nome de Jesus, o Senhor também os perdoará. O Senhor fará que eles sejam novas criaturas, né? Como diz o apóstolo Paulo escrevendo no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, ele diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, né? Mas quer que todos se arrependam, né? Deus, a velha criatura, né? O que era velho já se passou e Deus fez uma nova criatura, uma nova pessoa, né? Gerada pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando uma pessoa ela não aceita
ela não tem Jesus, né, como o Senhor da sua vida, ela leva uma vida desregrada, né, de pecados, de maldade, desobediência diante de Deus. Mas um dia o Espírito Santo de Deus se revelou para ela e ela se arrependeu das suas práticas erradas, né, dos seus pecados, das suas maldades, e passou agora a ter uma vida gerada nela, no seu coração, na sua mente, pelo Espírito Santo de Deus. E ela é agora uma nova criatura em Cristo Jesus, né? E assim as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo na vida dela, porque agora quem comanda, quem dirige a vida dela não é mais as suas vontades carnais, né? Não é mais os seus desejos perversos e mal, mas sim o Espírito Santo de Deus. Como fala em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que o Espírito Santo que habita em nós, gera em nós o amor, o perdão, a misericórdia, o domínio próprio, a mansidão, a temperança, o domínio próprio, né, que a gente dominar nossas próprias vontades, porque nós sabemos que dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, geram as vontades da carne, né? Como disse o Senhor Jesus, que o que contamina o homem não é o que entra, né? Mas sim o que sai, porque o que sai do seu coração. É a maldade, a perversidade, é o desejo do suicídio, é o desejo dos homicidas, né? É a contenda, é a intriga, é a mágoa, é o ódio, é a raiz de amargura, é a contenda. Então tudo isso é gerado pelas vontades da carne, né? E uma pessoa que vive verdadeiramente fazendo a vontade da carne, ela leva uma vida desregrada diante dos olhos de Deus. Ela leva uma vida de acordo com suas vontades carnais, né? Mas uma vez ela se arrependendo, passando a buscar a Deus, a sua presença, em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus, se afastando, né, do caminho do mal, como disse o salmista, né, que um abismo chama outro abismo. Então nós temos que vigiar para não podermos sermos enganados, né, com as armadilhas do inimigo, Satanás, né, aquele inimigo espiritual que está aí jogando seus laços, suas setas, jogando suas armadilhas para tragar, né, a vida do ser humano, principalmente daqueles que não querem nada com Deus, que não querem ter uma vida de temor à palavra do Senhor Jesus. Então que Deus, nesta madrugada, meu amigo, meu irmão, o Espírito Santo se revele para você, que a luz de Cristo, né, como Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então, se você seguir a Cristo, aceitar Jesus como Salvador da sua vida, passar a ter uma vida de temor a Deus e meditar na palavra do Senhor, com certeza o Senhor Espírito Santo vai iluminar os seus caminhos, a sua mente, vai te guiar ao caminho da justiça e do temor a Deus, como diz aqui a sua palavra. O versículo 9 diz assim, ó: louve o Senhor, nosso Deus, e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo, né? Deus, ele é santo, né? Ele é o nosso Pai Supremo, é o Criador de todas as coisas. Deus nos criou para adorar a Ele, para cultuar a Ele, para servir a Deus, guardar os seus santos mandamentos, né? Meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Mas infelizmente nós sabemos que nós, seres humanos, nos últimos dias, né, tem adorado mais a criatura do que o próprio Criador, que é Deus, né? Tem gente que teme a tudo e a todos, mas quando se trata do Deus Todo-Poderoso, dos mandamentos do Senhor, da sua santa palavra, elas menosprezam, elas rejeitam, né, a palavra de Deus, elas não dão crédito,
elas não se esforçam para agradar a Deus, e por isso que elas levam a vida, né, desprotegida, né, sem a proteção de Deus nas suas vidas, por conta de quê? Da desobediência, como diz aqui a palavra do Senhor. O versículo 8, ele diz assim, o salmista: ó Senhor, nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus que perdoas, né? Que és Deus que perdoas, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados, né? Deus, ele nos perdoa, ele tem misericórdia, o seu amor é infinito, né? Ele quer que nós se arrependa, né, da nossa vida pecaminosa, perversa e má, porque nós seres humanos se inclinamos mais para o mal do que para o bem, e é verdade isso. Você vê que nós somos mais inclinados para praticar a maldade, né? Ter prazer em ver o nosso próximo mal, ter prazer em ver as pessoas sofrendo, em praticar as maldades, porque o diabo é assim, ele vai jogar na sua mente, na minha mente, os pensamentos satânicos e mal deles, porém ele não sabe se eu e você, o que eu e você pensa, mas ele sabe através das nossas atitudes, né? Daquilo que colocamos em prática. Então, quando o diabo joga uma seta na mente do ser humano, uma seta de maldade, e ele não pratica aquela maldade, ele repreende no nome de Jesus, né? Ele vai dizer: para trás de mim, Satanás, o Senhor te repreenda, né? O Senhor te repreenda esse pensamento mau, esse desejo satânico, né? Porque o diabo joga. E junto com as maldades que há na mente e no coração do ser humano, que põe em prática aquela maldade, aquele pecado, vem as consequências dele, né? Ele semeou aquela maldade, agora ele vai colher aquela maldade. Colher pelo que ele fez, né? O que ele praticou, ele vai colher aquela maldade. Então, o diabo e a carne nos inclina para isso, para a prática da maldade. E o Espírito Santo de Deus e o bem que também há em nós, gerado por Deus, gerado pelo Espírito Santo, quer que nós façamos as coisas certas diante dos olhos de Deus, pratiquemos o que é bom, como diz aqui a palavra do Senhor. Ó Senhor nosso Deus, tu respondeste ao teu povo, tu mostraste que és Deus que perdoas, né? Ele perdoa nossos pecados. Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe que somos falhos. E Ele quer que nós realmente se arrependa, né, do pecado e passe a ter uma vida na presença de Deus, uma vida de obediência a Deus. Porém, se nós permanecermos na prática voluntária, uma vez que já conheceu a palavra de Deus, uma vez que já provou do Espírito Santo de Deus, das coisas de Deus, mas continuamos na prática do pecado e da maldade, nós também vamos ser castigados, ou seja, colher aquela maldade que nós também estamos praticando, né, diante de Deus, como diz aqui a palavra do Senhor. Mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados, né? Deus também permite, né, a maldade, as consequências vêm sobre nós por conta dos nossos pecados. Como muitas vezes nós ouvimos de pessoas que dizem assim: ai meu Deus, por que isso, por que aquilo, né? Às vezes é por conta das suas próprias maldades plantadas, praticadas diante dos olhos de Deus, porque Deus, ele não dorme. Deus é um justo juiz. Os atributos de Deus, a verdade e a justiça, né? Com ele há a verdade e a justiça. Então Deus, ele quer, meu amigo, meu irmão, que eu e você verdadeiramente se arrependa dos nossos pecados e passemos a se esforçar para agradar a Deus.
como diz a sua palavra no livro do apóstolo São Mateus, escrevendo, né, no Evangelho de São Mateus, ele diz que o céu é tomado por esforço. Assim como nós se esforçamos para tanta coisa nesse mundo, né, para tantas coisas que não vai trazer benefício nenhum, muitas vezes, para a nossa vida espiritual com Deus, e nós se esforçamos. Outros se esforçam, passam a noite nas baladas, passam a noite, né, nos vícios. Mas com um dia Jesus chama ele ou chama ela, se revela, liberta, restaura, essa pessoa agora não se esforça para nada diante de Deus, ela não se esforça para ler a palavra de Deus, para orar, para jejuar, né, para evangelizar, para ganhar almas para o reino de Deus. Ela põe dificuldade para ir à casa de Deus, ela põe limites, né? Ela põe limites em tantas coisas que poderiam abençoar a vida dela diante de Deus. Por isso que é importante você buscar a Deus, meu amigo. Está aqui, ó, os homens de Deus, palavra relatando aqui, ó, versículo 6. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus. O que é sacerdote? Sacerdote era aqueles que era intermediário entre Deus e os homens, né? Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, da escravidão, o povo sofrendo lá, gemendo, a nação, né, o povo de Israel, sofrendo lá no Egito, e Deus, como tinha uma promessa para o povo de libertação, enviou Moisés e Arão, que eram sacerdotes. Deus falava com Moisés e Moisés levava para o povo, né, aquilo que Deus queria que o povo colocasse em prática na sua vida. E vice-versa, quando o povo gemia, orava, pedia a Moisés, reclamava, Moisés subia ao Monte Sinai para apresentar a Deus a causa do povo, né? E hoje, os sacerdotes são pessoas, homens e mulheres, escolhidos por Deus, separados para fazer a obra de Deus, para pregar a obra de Deus, né? Para pregar o Evangelho de Jesus, levar a palavra, orar, se consagrar, buscar pela vida do povo, pela salvação, libertação, levando a palavra de Deus diante das redes sociais, visitando os doentes, os aflitos, desesperados, os que sofrem. E eles eram homens que tinham uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de temor a Deus, né? Como diz aqui o versículo 6, e Samuel orava a ele, e eles clamavam a Deus, o Senhor, e eles os respondia. Samuel orava a Deus, profeta de Deus, homem separado, né, por Ana, sua mãe, consagrada ao Senhor, para fazer a obra de Deus. E nessa geração presente existem muitos homens e mulheres de Deus, servos, homens, apóstolos, bispos, pastores, obreiros, membros, né, servos e servas do Senhor, que levam a vida de temor e tremor a Deus, né, levando a palavra do Senhor, a salvação àqueles que hão de dar crédito a Deus, né, crédito à palavra de Deus. E o versículo diz que Deus os respondia. Então este é o nosso propósito aqui, nesta madrugada de oração, de jejum, de ler a palavra de Deus. Não é outra coisa, meu amigo, meu irmão. É para que você venha ter um encontro com o Senhor Jesus, para que você venha ter um encontro com o verdadeiro Deus, né? Que Deus se revele, o Espírito Santo para mim e para você, nos salvando, principalmente nos libertando de todos os males, e fazendo que eu e você venha ter a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, pessoas geradas pelo Espírito Santo de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e libertos no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão, que o Espírito Santo do Senhor se revele para você,
te libertando, te restaurando, renovando a sua fé em Deus. Vamos orar neste momento, assim como a palavra ensina que o profeta Samuel orava a Deus, pedia a Deus pelo povo, pela salvação deles, libertação. Nós vamos orar ao Senhor nesta madrugada, no nome de Jesus, para que o Senhor também venha nos libertar, venha nos restaurar, venha aumentar a nossa fé em Deus, venha colocar temor no nosso coração diante de uma geração tão má e perversa que nós estamos vivendo. Que Deus venha nos renovar, o seu Espírito Santo venha nos converter verdadeiramente a Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, Pai, como a tua palavra nos ensina no Salmo 99, que o teu servo Moisés, Arão, teu servo, o profeta, meu Deus, Samuel, orava ao Senhor, e o Senhor, pelo teu amor que dura para sempre, Pai, respondia às suas orações, respondia, meu Deus, abençoando, libertando, restaurando o povo com os milagres do Senhor. Pai, eu oro nesta madrugada, no nome de Jesus, intercedo ao Senhor, meu Deus, pela vida da minha esposa, pela minha vida, pela vida da minha mãe, da minha irmã Solange, meu filho e família, pela vida, meu Deus, dos meus tios, primos, familiares, pela vida dos meus irmãos, seus familiares, Pai. Oro por a vida de cada um deles, entrega ao Senhor nesta madrugada, que o Senhor os salve, os liberte, os livre de todos os males, Senhor. Pai, oro também pela vida dos amigos, pela vida dos familiares deles, que o Senhor Espírito Santo visite cada um deles, Pai, nesta madrugada. Abre o entendimento, Pai, deles, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus nos seus corações, Pai. Que o Senhor os livre e os guarde de todo mal, Senhor. Livra, Pai, do suicídio, livra dos homicidas, Pai, livra dos acidentes, da bala perdida, livra, meu Deus, das doenças mortais, livra-nos, meu Pai, de todo mal, de toda armadilha satânica e diabólica nessa madrugada, meu Deus, que o Senhor venha quebrar todas as forças do mal, toda a ferramenta preparada contra nós, teus filhos, venha ser destruída, desfeita com a tua poderosa mão, Senhor. Deus maravilhoso, Deus poderoso, visita, meu Pai, em nome de Jesus também, Pai, ali a empresa onde trabalhamos, que o Senhor abençoe, Pai, ali os diretores, os familiares, Pai, abençoe os gerentes, a família, abençoe cada um funcionário daquela empresa, abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, os familiares, guardando, livrando de todos os males. Deus, abre o entendimento deles, para que resplandeça a luz do teu Evangelho, Senhor, no coração de cada um deles, Espírito Santo. Entregamos eles em tuas mãos, entregamos cada cliente que o Senhor envia ali, meu Deus, que o Senhor envie, abençoe, Pai, multiplique, prospere, Senhor, envie multidões, ó Deus, de clientes do bem, famílias do bem, pessoas do bem, Pai, abençoe ricamente, Pai, prospere, meu Deus, a nação brasileira. Oramos pelo Brasil, Pai, oramos pelos governantes do Brasil, o Senhor que é um Deus justo e verdadeiro, oramos pela nação brasileira, meu Deus, entregamos o Brasil nas mãos do Senhor, meu Deus, como diz a tua palavra, que bendita é a nação, cujo Deus é o Senhor, meu Deus. Olha para o Brasil, Senhor, para o povo brasileiro, tenha misericórdia do Brasil, da nação, Pai. Liberta o Brasil dos corruptos, liberta o Brasil dos maus, Senhor, dos perversos, varre eles, Pai. Tira eles do poder, meu Deus, porque o Senhor diz na tua palavra que toda autoridade é constituída pelo Senhor, constituída para o bem, Senhor, constituída para governar com justiça a nação, mas estão governando com maldade, com perversidade, Senhor, meu Deus, massacrando os humildes, meu Deus, prendendo os inocentes, humilhando, Senhor.
tirando deles o direito de liberdade de ir e vir. Senhor, salve, liberte eles, Pai. Faça justiça na vida deles, envie teus anjos, os arcanjos Miguel, Gabriel, os serafins, os querubins, com a espada desembainhada, Senhor, e quebre toda a força das trevas, dos maus, seja quebrados, sejam envergonhados em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Como disse aqui a tua palavra, que o Senhor perdoa, meu Pai, mas também aqueles que vivem na prática da maldade, do pecado diante dos teus olhos, que não se arrepende, o Senhor também os castiga pelos seus próprios pecados. Então, meu Deus, que o Senhor faça justiça na nação. Oramos pela tua igreja, pelo teu povo, pelos teus filhos e filhas que levam a tua palavra, Senhor, a preciosa semente, meu Deus, nos quatro cantos dessa nação, do Brasil e do mundo. Deus, que o Senhor os guarde, os livre de todo mal, que o Senhor os dê saúde, meu Deus, sabedoria para fazer a tua obra. Pai querido, amado e santo, é no nome de Jesus, no nome que é sobre todos os nomes, no nome especial de Jesus Cristo, que nós te pedimos nessa madrugada, meu Deus. Visita os aflitos, os depressivos, doentes, ansiosos, Pai. Liberte, Senhor, aquela tua filha, dê vitória a ela, Senhor. Dás vitória a ela, ajuda ela, meu Deus. Ajuda aquela criança, Senhor. Restaure a saúde daquela criança. Restaure a saúde daquela tua serva, Pai, tocando no esôfago, repreendendo todo caroço, todo nódulo, todo cisto, todo tumor, em nome de Jesus, Pai. Dê vitória para a glória do teu nome, que não dê nada naquela biópsia, Senhor, para a glória do teu nome. Pai, oramos e entregamos aqueles que se encontram sofrendo, aflitos nos vícios do álcool, das drogas, do crime, escravizados por Satanás, que o Senhor abra o entendimento deles, ó Deus, e tire eles daquela desgraça, daquela miséria, daquele sofrimento, ó Deus, de escravidão. Assim como o Senhor libertou o teu povo do Egito, liberta essa criatura desse faraó, do diabo, Senhor, da escravidão dos vícios, do crack, da cocaína, da heroína, meu Deus, da maconha, dos comprimidos. Deus, meu Pai, que o Senhor os liberte em nome de Jesus. Mostra para eles, Pai, que isso só estão destruindo a vida deles. Deus, tenha misericórdia deles. Que haja um verdadeiro arrependimento nos seus corações e eles passem a temer ao Senhor, Pai, e se esforçar para te agradar. Senhor, é no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E graças a Deus, que assim seja, em nome de Jesus, meu amigo, meu irmão. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que nós se arrependa da nossa vida errada, pecaminosa, enquanto há tempo. Porque o salmista Davi, ele diz: Senhor, na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará, né? Quem louvará a Deus depois de morto? Quem, meu irmão? Então você tem que louvar a Deus, adorar a Deus enquanto você está com vida, se arrepender dos seus pecados e passar a ter uma vida com Deus enquanto você está vivo, né? Porque a vida neste mundo aqui é passageira, mas a eternidade é eterna, né? A salvação ou a condenação eterna. Então que Deus te abençoe nesta madrugada, sua vida, sua família, que o Senhor te dê um sono reparador. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai lá se inscrever, vai compartilhar os vídeos, as orações, a palavra de Deus, né? Para outras vidas, né? Para que Deus venha abençoar outras vidas.
Você vai dar o gostei, vai escrever o seu nome lá na descrição do vídeo, seu pedido de oração, que nós estamos nesse propósito diante de Deus, né? Não é diante de homens, né? Diante de homens não, diante de Deus, o Todo-Poderoso, que Ele venha nos abençoar dia após dia, até o dia que Ele nos chamar, né? Estaremos aqui, segundo a vontade de Deus, a partir de meia-noite, neste propósito de oração, de jejum e de leitura da Palavra de Deus. Deus te abençoe, fica com Deus, tenha uma boa madrugada em nome de Jesus, uma semana abençoada, próspera, de portas abertas na sua vida e na sua família, em nome de Jesus.